Agora gravando, boa tarde. Eu tinha começado a explicar os assuntos e esquecido de gravar e lembrado muito bem o Jocasse, então começamos a gravar a partir de então, tá? E aí eu retomo a fala aqui, que a gente vai trabalhar aqui hoje um pouco mais de seções cônicas em coordenadas polares. E a gente começou aqui, que dado um sistema, um plano de cartesiano, com um centro na origem, essa origem a gente chama de foco, tá? Para trabalhar com as cônicas. As cônicas, elas saem do que é chamado de cone. Você tem cone, aqueles cones que o povo usa para fazer barreira policial, tem os cones, aí as seções cônicas vai sair desse cone. Dependendo do corte que for feito no cone, você pode ter o círculo. Você pode, se eu fizer um corte mais verticalzinho aqui no cone, eu posso ter elipse, aí dependendo da posição do cone, posso ter parábola ou hipérbole. E aí, isso no plano cartesiano, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, desenhei aqui uma parábola, e essa parábola é em x, ou seja, a concavidade dela é paralela ao eixo x. Aí, com isso, você vai ter pontos aqui da parábola, e aí eu posso pôr aqui como um ponto P, e aí se eu traçar uma reta paralela ao eixo Y, essa reta chama-se diretriz. E aí a gente vai ter algumas regrinhas, por exemplo, tá? Se você pegar a distância do foco ao ponto e dividir pela distância do ponto à diretriz, a essa reta aqui, ele é chamado de excentricidade, o resultado da divisão da distância do ponto ao foco e do foco do ponto à diretriz. Tá? E aí, esse recebe a denominação de excentricidade. E aí, então, você tem ponto, foco e diretriz, que a gente vai trabalhar aqui para fazer uma análise das questões de hipérbole, de parábola e de elipse. Aí ela vai depender dessas situaçõezinhas aqui, que a gente vai ver mais à frente ali. Então, a excentricidade é a razão da distância entre qualquer ponto do gráfico. Aí você tem um gráfico aqui, eu estou com uma parábola, mas poderia ser a elipse, poderia ser uma hipérbole. Então, a razão entre a distância de qualquer ponto P do gráfico e o foco, então a distância daqui e o foco, e a distância do ponto e seria a distância, aqui está incorreta, aqui, que seria a razão da distância entre qualquer ponto do gráfico e o foco e a distância do ponto à diretriz aqui. Vou ter que corrigir isso depois. Vou fazer logo que eu estou lembrando. Do ponto à diretriz. Beleza. Então, a razão entre a divisão da distância do ponto até o foco dividido pelo ponto até a diretriz se chama excentricidade. E aí você vai ter algumas condições. Quando ela é maior que zero, quando ela é igual a 1, ou
quando ela é maior que 1, quando ela é menor que 1, quando ela é igual a 1. Então, você vai ter essas possibilidades de ser menor, de ser maior ou de ser igual. De acordo com cada situação dessas, você vai ter um tipo de figura aqui, ou hipérbole, ou elipse, ou parábola. Então, se a distância for menor, se a distância for maior, ou se a distância for igual, é que a gente vai ver agora há pouco. Então, isso, a essa distância ali, a esse resultado desse número fixo aqui, ele se chama excentricidade. Então, o entendimento vai se dar assim, ó. Quando é que vai ser elipse, quando é que vai ser parábola e quando será hipérbole. Elipse, que é esse tipinho de figura aqui, que é uma bola ovalada. Então, elipse, nela, a distância de um ponto até o foco, a distância aqui do ponto até o foco. Aí veja que eu coloquei como se fosse uma circunferência, mas ela é ovalada, né? Então, ela é uma elipse, onde a distância daqui, dessa parte, é maior do que a distância aqui. Então, a distância do ponto ao foco é menor do que a distância do ponto à diretriz. Tá? Aí, a gente tem assim, de D2 a distância do ponto à diretriz. Com isso, eu tenho ó, que D1 é menor do que D2, ou seja, essa distância aqui é menor do que essa. Quando isso acontece, a figura é denominada de elipse. Então, é uma figura desse tipo que você vai ter. Parábola. Nela, a distância do ponto, de qualquer ponto que você pegar aqui da parábola, eu peguei aqui, mas de qualquer ponto que você pegar na parábola, essa distância até o foco vai ser igual à distância até a diretriz. Então, quando a gente fizer a divisão da distância do ponto até o foco pela distância do ponto até a diretriz, como essas distâncias são iguais, significa então que você vai ter D1 igual a D2. E o resultado vai valer 1 para a excentricidade. Então, quando o problema te disser que é uma parábola, você já vai ter em mente, olha, a excentricidade é 1, E vale 1. Já é uma informação valiosa. Por sua vez, a hipérbole, nela, a distância do ponto, e qualquer ponto da hipérbole ao foco, ela é maior do que a distância do ponto até a diretriz. Então, tem, ó, aqui é o ponto, ele ficou distantezinho ali, mas ele é aqui, o ponto, o foco. Observe que essa distância, o D1, ela é maior do que desse ponto até a diretriz. Tá? Aí essa diretriz ela pode estar na vertical, como é o caso aqui. Quando a diretriz estiver na vertical, significa que você vai ter y igual a alguma coisa. E aí, a diretriz é na vertical. Ou a diretriz pode estar na horizontal. Aí você tem x igual a algum valor. Por exemplo, se você tiver diretriz x igual a 3, ou x igual a menos 3. Aí significa que é uma reta paralela ao eixo x. Ou não, é uma reta paralela ao eixo y, né? Porque para qualquer valor de y, x é 3, por exemplo. Se eu tiver y1, x3, y2, x3, y tá, uma reta paralela ao eixo y. Aí se eu tiver
um y fixo, aí qualquer valor do x eu vou naquele y fixo, digamos que seja y igual a menos 1. Aí qualquer valor que você tiver em x, você vai em y menos 1. Então é uma reta paralela ao eixo x. Então, ó, quando essa distância aqui é maior, significa que o resultado que você vai obter da divisão vai ser maior do que 1. Então, quando a excentricidade é maior do que 1, a figura que você tem é uma hipérbole. Então, é através disso que a gente vai fazer as análises. Então, repito, ó, se a divisão, se a excentricidade, ou seja, a divisão de D1 para D2 for menor do que 1, elipse. Se for igual a 1, parábola. Se for maior do que 1, é uma hipérbole. E isso esses valores, essa divisão a gente chama de excentricidade. Então, eu sempre vou dividir o D1 pelo D2 para ter a excentricidade. Então, teorema. Seja F um ponto fixado, chamado de foco. E aí, no nosso caso, nós vamos considerar que o foco está na origem. E a diretriz L, que é essa linhazinha aqui. Uma reta fixada denominada diretriz, em um plano. Seja E um número positivo fixado. Esse E é conhecido como a excentricidade, que é a divisão da distância do ponto ao foco pela distância do ponto à diretriz. Então, o conjunto de todos os pontos de P no plano é tal que... E aí você tem essas condições, ó, que a divisão da distância do ponto ao foco, a distância da divisão, ou a divisão do ponto ao foco, pela ponto à diretriz, é chamada de excentricidade. Isso vale para qualquer ponto. Se eu pegar um ponto aqui, a distância desse ponto até o foco, e dividir pela distância disso à diretriz. Esse resultado se chama excentricidade. E aqui, de novo, a gente vai reforçar, ó, a razão da distância do ponto ao foco e a distância do ponto à diretriz, L, é uma constante. É uma seção cônica. Ela é constante, é chamada de seção cônica. A cônica será uma elipse C. Aí está a condição aqui da elipse. Aqui eu teria que pôr a cônica será... Eu teria que tirar isso aqui. Uma elipse, se é menor do que 1, uma parábola, se é igual a 1, e uma hipérbole, se é maior do que 1. Aí eu repeti o que a gente já mostrou aqui, certo? Então, agora eu faço uma observação aqui, ó, e aí eu quero até pedir uma paciência de vocês para eu corrigir ali. Aqui é rapidinho. Observação aqui. Uma parábola é uma seção cônica criada quando um plano corta uma superfície cônica paralela ao lado do cone. Uma hipérbole é criada quando um plano corta uma superfície cônica paralela ao eixo. Então, você tem aqui, ó, um cone. E aí, com alguns cortes. Quando eu cortei paralelo à base, você tem círculo. Quando o corte, olha, aqui eu peguei de um ladinho do cone e fiz um corte. Que aí ele fala aqui, ó. Ela é criada quando um plano corta uma superfície cônica paralela ao eixo X. Então, aqui você tem paralelo ao eixo X, a paralela ao eixo. Que é o eixo está aqui. Aí fez um corte assim, ó. Você está com um cone em pezinho, aí você fez um corte nele, de tal forma que isso
bem paralelo a esse eixo, esse corte, né? Vai ficar na verticalzinha. Aí isso é uma hipérbole. E aí, se você tiver um outro cone aqui em cima e fizer esse mesmo corte lá, aí você tem os dois lados da hipérbole, né? Que é, na hipérbole você tem ela uma parte de um lado e outra parte do outro. Seria algo aqui. Vamos dizer que eu tivesse um cone para cá. E aí aqui eu tenho o eixo. Aí se eu fizesse o corte aqui, aí eu ia ter isso que a gente tem ali, ó. Seria algo assim. E aí, nesse corte, você teria o que a gente chama de hipérbole lá, que ela seria isso. Por sua vez, ó, a parábola é uma seção cônica criada quando um plano corta uma superfície cônica paralela ao lado do cone. Então, você tem um lado do cone e você vai fazer um corte paralelo ali. E aí, esse corte paralelo, aí a gente tem um exemplo aqui, ó, a lateral do cone, essa aqui. E aí, o corte foi paralelo ao cone. E aí, como se você fizesse um instrumento cortante, pegasse o cone cortando de cima a baixo. Aí você teria essa figura aqui. E aí, com isso, você obteria uma parábola. E já a elipse, ó, quando você faz esse corte assim, mais horizontalzinho, como se fosse cortar, fazer um círculo, em vez de cortar paralelo, você faz um corte aqui. E aí, ao invés de ter um círculo, você vai ter uma elipse. Então, essas três figuras que a gente está estudando, elas saem do corte de cone. Aí, por isso que a gente chama de seção cônica. Aí, aqui você tem esse exemplo lá, eu tirei desse endereço aqui, esse exemplozinho. Bom, então, aí agora eu não vou fazer a demonstração, que não é o objetivo, né, da disciplina, a gente fazer a demonstração da formulazinha da equação polar. Aí a gente só vai fazer o uso dela. Então, uma equação polar para uma cônica, ela é da forma aqui. Essa forma aqui, ela vale quando a cônica ela está na horizontal. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma cônica na vertical. Tá? Aí essa utiliza essa outra parte que é do seno. Agora, isso aqui é como se o cone tivesse deitado, e aí você faz os cortes. Aí você está com o cone aqui deitado, e aí quando você fizer os cortes nele, aí a elipse, a parábola tal, aí ela vai ficar aqui, ó, no eixo, na horizontal, e a gente coloca ela no eixo X. Então, poderia ter aqui, por exemplo, vou fazer aqui, por exemplo, uma parábola. Essa é uma parábola em X. E no X, lembra que a gente tem cosseno? E no Y, a gente tem aqui na vertical, a gente tem o seno, né? Então, o eixo seno é esse na vertical. Então, por isso que a gente usa essa regrinha ali, né? Quando você fizer as deduções. Parábola em X, ou hipérbole em X, ou elipse em X. Se ela está em X, ela usa essa forma aqui, ó. Do R é igual a ED. Esse E é da excentricidade, o D é da distância, que é a distância do ponto, não, a distância da diretriz até o foco. Essa distância aqui é o D.
O E é a excentricidade, que é o resultado da distância do ponto ao foco pela distância do ponto à diretriz. Sobre 1 mais ou menos E da excentricidade de novo e o cosseno, por se tratar de algo trigonométrico. Então, quando ela está em x, você tem o cosseno. Quando ela está em y, como é o caso aqui, está na vertical, você tem ela seno. Então, agora que é importante a gente conhecer esse ezinho, né? Saber que ele é 1 quando é parábola, maior do que 1 quando é elipse, menor do que 1 quando é hipérbole. Não, é menor do que 1 quando é elipse e maior do que 1 quando é hipérbole. Aí você sabendo disso, aí você vai conseguir determinar alguns tipos de figuras, só fazendo uma análise dessa equação. Então, ó, essas equaçõezinhas aqui, as duas, elas representam uma seção cônica com excentricidade E, onde D é a distância da diretriz ao foco. A cônica é uma elipse, aí só relembrando, ó, reforçando, quando a excentricidade é menor do que 1, uma parábola quando a excentricidade é 1, uma hipérbole quando a excentricidade é maior do que 1. Com base nisso, nós vamos fazer um estudo. Então, observe a presença do cosseno na equação polar, indica uma cônica em torno do eixo x, enquanto a presença do seno indica uma cônica em y. Ou seja, você vai ter uma cônica deitada ou uma cônica em pé. Se ela está deitadinha assim, ó, se ela está em x, aí significa que ela usa o cosseno. Se ela tiver aqui, ó, na vertical ou em torno de y, ela usa o seno. Então, a gente vai ter assim, ó, se R igual a ED sobre 1 mais E cosseno ao quadrado. Aí você vai se ligar agora no mais. Se o sinal é positivo, significa que a diretriz fica à direita da cônica. Você tem uma cônica aqui, aí a diretriz está à direita dela, quando o sinalzinho é mais. Quando o sinal for menos, aí a diretriz vai estar à esquerda. E a cônica vai aqui para mais infinito, né? E nesse caso ela vai para menos infinito. Mas centra o pensamento na diretriz. Se ela estiver à direita, ela é mais ali. Se ela estiver à esquerda da cônica, é menos. A cônica agora em Y, se o sinal for positivo, significa então que a diretriz está acima da cônica. Você tem a cônica aqui e a diretriz está do lado de cima. Se o sinal for negativo, significa que a diretriz está abaixo da cônica. Você tem a cônica em azul, a diretriz em vermelho. E veja que ela está abaixo, enquanto isso a cônica está acima. Então, esses são os detalhezinhos que a gente vai ter que analisar e estudar para fazer as atividades. Então, veja só um exemplo. Ó. Encontre uma equação polar para uma parábola que tem seu foco na origem e cuja diretriz é a reta y igual a menos 6. E aí você vai ter que encontrar essa equação polar. Aí como é que você vai saber? Ó, primeiro, a gente já sabe como é que é a cara da equação polar. Ela é assim. Ou assim.
ela é assim se a cônica está em X, está deitada, e ela é aqui se ela está na vertical, tanto para cima ou para baixo, de acordo com o sinalzinho que a gente vai ter aqui. Então, agora veja, para a gente encontrar uma equação polar para uma parábola, isso aqui já é uma informação importante, ó. Ela é uma parábola. Se ela é uma parábola, ele já traz para a gente a informação quanto à excentricidade. E aí, qual é a excentricidade da parábola? É 1. 1. Uma informação que o problema já trouxe aqui, ó. Ele não está dizendo numérica, mas já está te dizendo aqui o que é. Que tem seu foco na origem. Então, um foco assim, ó. Aí, tanto faz ela estar deitada quanto ela está em pé. Agora você vai saber se ela vai estar deitada ou vai estar em pé, de acordo com a diretriz. A diretriz é a reta y igual a menos 6. Ó, se é uma reta y igual a menos 6, significa que para qualquer valor de x, você vai ter y igual a menos 6. Então, você vai ter assim, ó. Digamos que eu pegue x0. Quanto é que vale o y? Menos 6. Tá aqui. Y é menos 6, né? Você não tem o x para substituir aqui. Aí, essa equação seria, ela é como se fosse assim, ó. 0x menos 6, certo? Essa é a equaçãozinha. E aí, qualquer valor que você pôr, se eu disser que o x é 3, qual é o valor do y? Como eu não tenho x para substituir ali, vai ser menos 6. Se eu pegar, digamos que eu pegue menos 2, o valor do y vai ser menos 6 de novo, porque ó, se eu substituir ali, então y é igual a 0x menos 6. Se eu substituir x vezes 0, vai ser sempre menos 6. Então, ó, vou de novo em menos 6. Aí significa, então, deixa eu ver se troca a cor. Não troca. Não quer trocar. Beleza. Então, significa que eu vou ter uma reta... trocou. Vou ter uma reta passando aqui, paralela ao eixo X. Então, a retinha passando paralela ao eixo X. Beleza, tá aqui. E aí eu vou ter o seguinte, ó. A distância da diretriz, essa daqui, nossa, é a diretriz. A distância da diretriz até o foco é qual? Vai ser 6, né, professor? Vai ser 6. A distância é valor positivo, tá? Então, D é igual a 6. D é a distância da diretriz. A diretriz está em menos 6, até o foco. Bom, se a gente fez isso, aí agora a gente já vai ter a possibilidade de construir o gráfico. Ora, se a excentricidade é um parábola, se o y é igual a menos 6, ele está abaixo
está aqui na parte inferior. E aí significa, então, que a gente, como ela tem o foco no centro, então significa que a minha parábola, ela tem essa cara. Ela é voltada para cima. Professor, esse menos 2 e o 3 é porque, independente do valor de x, o meu y sempre vai ser menos 6. Isso. Eu Tá. só coloquei ele aqui para dizer, ó. Uhum. Eu poderia colocar qualquer outro valor. Sim, poderia pôr aqui. Tá. Vamos dizer que é menos 4. Aí o y continua sendo menos 6. Uhum. Então, posicionamos a diretriz, aí como ela está abaixo do eixo x, aí significa que a minha parábola, a concavidade dela vai ser para cima. Se a diretriz estivesse acima do eixo x, a parábola ou a cônica teria concavidade, ela seria voltada para baixo. Ou é isso. Então, alguém ia perguntar? Eu ia perguntar sobre o ponto, porque acho que a distância do ponto ao foco é a mesma distância do foco ao ponto. Nesse caso aqui, para construir, como ele é uma parábola, deixa eu só voltar aqui. Por ser uma parábola, aí você teria o seguinte, aí você teria que dividir o meio certinho aqui, né? De 6 seria 3, o vértice da parábola. Aí ela faria isso. Aí essa distância, aqui é o ponto, aí essa distância do ponto ao foco igual à distância do ponto à diretriz. Por ser parábola, né? Agora, se o resultado da excentricidade fosse menor do que 1, vamos supor, se o E fosse menor do que 1, aí eu ia ter a figura assim, aí ia ter o X, como o Y é menos 6, então ele vai passar em menos 6, qualquer valor do X sempre vai ser menos 6, então significa que a reta é paralela aqui. Aí, como o E é menor do que 1 seria uma elipse, e uma elipse, a distância do ponto ao foco ela é menor do que do ponto à diretriz, né? Então, eu vou colocar por aqui, por exemplo. Eu teria aqui um ponto, aí a minha elipse seria assim. Aqui está quase uma circunferência, né? Mas ela tem que ser mais elipsada aqui. Seria algo assim. De tal forma que essa distância aqui até o foco é menor do que a distância aqui até a diretriz, tá? Agora, se a excentricidade fosse maior do que 1, aí você ia ter hipérbole. Aí você teria o cara aqui, aí a distância aqui seria o contrário, né? Então, você teria um sujeito aqui e tal. Aí você teria menos 6, a reta, diretriz. Aí você teria o sujeito por aqui, assim, mais ou menos. E aí aqui você teria um ponto, né? Pegando um ponto sobre o eixo Y. Aí essa distância aqui é menor do que essa distância dali. Tudo bem? Então, você tem assim, ó, eu coloquei como proposta da resolução. Iniciar com uma análise das informações trazidas pelo problema. A função representa uma parábola. Então, significa que a excentricidade é 1, é uma informação crucial. Y é igual a menos 6. Bom, Y aqui é a diretriz. Então, significa que ela é paralela ao eixo X, passando no ponto menos 6. Com isso, você vai ter que a parábola ela está em torno de Y,
porque a diretriz ela é paralela ao eixo X. Tá? Até coloquei aqui, diretriz paralela ao eixo X. Então, a distância aqui está como X, mas ela teria que ser Y igual a menos 6. Eu tenho que corrigir lá, correr para corrigir, porque senão depois eu esqueço. Fazendo isso, uma parte disso ontem e hoje, aí acaba, você vai fazendo rápido, porque você tem as outras disciplinas, mas eu acho que eu não vou conseguir digitar tudo, não. Vai ter que tirar umas xerox de página de livro para trabalhar com vocês. Então, você vai ter agora aqui, a diretriz é a reta y igual a menos 6. Então, para qualquer valor de x, o y é menos 6, então é uma paralela aqui. Como ele está embaixo, abaixo aqui do eixo x, então ela vai ter aqui, você tem o eixo x, ela é com cavidade aqui voltada para cima e paralela ao eixo, a gente diz que é uma parábola em y, né? Porque a concavidade dela abarca aqui o eixo y. E aqui ela vai até o infinito aqui em y. Então, aí agora você vai ter o seguinte, a informação que é a outra que a gente tem é que a distância da diretriz até o foco é essa distânciazinha que a gente tem. Está em menos 6, então daqui até 0 é 6. E aí, com isso, eu já posso deduzir a formulazinha que a gente vai utilizar. Ó. R igual a ED, que é a excentricidade vezes a distância, dividido por 1, aí vai ser mais ou vai ser menos? A diretriz está abaixo. Menos. Vai ser menos. E vezes, como a diretriz, como ela é uma parábola em y, lembra que y é seno. Então, a gente trabalha com o seno do θ aqui. Então, ó, a gente tem a equação que representa a questão da forma polar é essa que a gente colocou aqui. E aí você vai ter a informação seguinte. E vale 1 porque é parábola. A distância é 6. E vale 1. E aí a gente vai ter a equação assim, ó. É 1 vezes 6 e aqui 1 vezes seno. E aí a gente tem a equação que representa essa questão na forma polar, que é o que o problema pediu. Ó. Encontre uma equação polar para a parábola. A equação na forma polar é esta. Pergunta? Dúvida? No momento, não, professor. Então, tá bom, vamos adiante. Exemplo 2. Uma cônica é dada pela equação polar. Vocês já estudaram em algum momento essas equações polares? Só para tirar a dúvida. Eu vi semestre passado, por isso não cálculo 3. Viu o semestre passado? Eu nunca vi. E vi variáveis, né? Que também tinha, né? Uhum. Em cálculo 2 que você viu? Não, foi no 3 mesmo. Então você está repetindo o 3. É. Tá. Então, uma cônica é dada pela equação polar R igual a 10 sobre 3 menos 2 cosseno θ. Encontre a excentricidade, identifique o tipo de cônica, localize a diretriz e esboce o gráfico. Nós temos 4 questões aqui que a gente tem que fazer. E aí, para fazer isso, você vai identificar assim, opa, aqui tem cosseno no denominador. Então, vai ser alguém que vai estar em X, essa cônica.
Aí a gente precisa descobrir que tipo de cônica é essa. E aí, o que é que você vai fazer? Ó? Como aqui tem cosseno, eu já vou saber que a diretriz está à esquerda. E aí, a fórmulazinha para a gente comparar é ED sobre 1 mais não, no caso aqui é menos, né? Porque aqui está menos, ó, aqui está menos, então vai ser menos. 1 menos E cosseno. E aí eu tenho que trabalhar esta equação para que ela se pareça com esta, para a gente tirar daqui quem é a excentricidade, e a partir da excentricidade eu consigo encontrar quem é a distância para a gente fazer o que a gente precisa. Tá? E aí, a partir de então, a gente vai ter as informações que a gente precisa ter. O que eu preciso fazer aqui para que ela se pareça com isso? Ó? Principalmente aqui, ó, no denominadorzinho, aqui tem 1. Eu preciso que aqui ela tenha 1. O que é que eu faço? Divide por 3, professor. Divido por 3. Quem que eu vou dividir por 3? Todos. Muito bem, todos, né? Porque ela é uma balança de precisão, tá? Aí eu vou considerar essa balança o numerador e o denominador. Então, se eu dividir o numerador por 3, ou no caso eu dividir o denominador por 3, eu preciso dividir o numerador para que a equação continue balanceada, né? Porque se eu dividir 3 por 3, na verdade eu vou ter dividido por 1 e não vou alterar a equação. Então, precisamos dividir por 3. Então, para fazer a comparação, como aqui é menos, vai ser menos. Se fosse mais, a gente colocaria mais. Então, primeiro passo. Aí você observa o denominador, tem 3. Então, a gente, por comparação, a gente precisa fazer a divisão por 3. E aí vai ficar assim, ó. Divido o numerador por 3, divido o denominador por 3. 3 e 3, ó, se eu fizer isso, ó, cancelei, não mexi na equação, ela continua igualzinha. Quando a gente fez a divisão por 3, tá? A gente não alterou o resultado dela. Então, ó, 3 dividido para 3 é 1, 2 dividido para 3 está aqui, cosseno θ. Então, fazendo a comparação com a equação, comparando essas duas, eu vou ter o seguinte, ó, eu já consigo ter a excentricidade. Quanto é que ela vale? 2. Oi? 2 terços, né? Exato. A excentricidade aqui vale 2 terços. Ok. Bom, se a excentricidade Por vale... quê, professor? Oi? Por quê? Eu acho que não entendi. Olha aqui, ó. Ah, uhum. Você tem ela, a excentricidade no numerador e tem no denominador acompanhando o cosseno. E aí quem acompanha o cosseno? Então, beleza? Beleza. Então, ela é 2 terços. Já encontramos. Agora, veja que aqui no numerador é ED. E esse ED é igual a aqui, ó. Compara esse com esse. 10 terços. Mais o E, eu já sei que é 2 terços. Com isso, tem aqui 10 terços. Denominadores iguais dos dois lados, cortamos. Aqui tem 2, lá tem 2, multiplicando. Divide por 2, D vai ser 5. Então, já sei que a distância da diretriz ao foco é 5 unidades. Professor, dá para descobrir o D antes de dividir por 3? Não, ou não pode? Oi? Podia ter colocado esse valor de D antes de dividir por 3, ou não pode?
Pode. Porque se a gente tem o E, a gente sabe quem é o D, porque é só dividir por 2, né? Se você sabe quem é o E, fica mais fácil achar o D. Se, Vamos multiplicar por 3, dividir por 3. porque você já sabe que o E é 2/3. E 2/3 vezes alguma coisa aqui dá 10/3. O terço a gente já tem, então o número que multiplica 2 para dar 10. Pode pensar dessa forma. Aí eu não sei de que forma você pensou aí agora. Não, eu pensei antes de dividir por 3, em cima lá. Aqui? Ali? É na questão mesmo, no R lá. Ah, tá. Aham. Dá também. Agora vamos aqui, ó. A gente viu que a excentricidade é 2/3. 2/3 é maior, igual ou menor que 1? É menor. É menor do que 1. Se ele é menor do que 1, qual é o tipo de figura? Elipse. É uma elipse. Então, olha só, a gente já tem várias informações. Eu já sei a excentricidade, eu já conheço a distância da diretriz até o foco. A gente já acabou de identificar qual é o tipo de cônica, que é uma elipse. Agora eu preciso localizar a diretriz. Tá? Então, ó, vamos aqui. Ó. Fiz os procedimentos ali. E agora eu preciso posicionar a diretriz. E aí eu vou olhar aqui para posicionar a diretriz. Tem o cosseno e tem o sinal negativo. Se é o cosseno, a diretriz vai ser x ou em y? Ou a cônica vai ser em x ou y? Em X. Então, já sei que a cônica vai ser, no nosso caso, como é elipse, né, que a gente já identificou, ela vai ser deitadinha assim. Aí, como o sinal é negativo, a gente posiciona a diretriz em que local? Lado esquerdo. Do lado esquerdo. Aí a diretriz estaria aqui. Diretriz. Então, aí a gente tem aqui, traço o eixo X. O eixo X vai ficar na diagonal maior da elipse. Tá? Aí eu tenho aqui o X e o Y. Aí aqui eu tenho o ponto, né? O foco vai estar aqui. E ali a gente tem a diretriz e tem a elipse. Aí nessa elipse, diagonal maior no eixo X. E a diagonal menor aqui, né, seria na vertical aqui, paralela ao Y. Então vamos aqui, ó. Eu coloquei por passos aqui e fui escrevendo. É interessante escrever, porque eu acho que ajuda. Além de fazer a conta, fazer as operações, você escrever ajuda para você memorizar e entender melhor o que acontece. Então, eu coloquei que o passo 1, que você vai seguir, o passo 2, tá? Aí no passo 3, como no denominador da equação tem cosseno, a cônica fica ao longo do eixo X. Tá? Fica deitadinha. Aí, ou que seja elipse, ou que seja parábola, ou que seja hipérbole. Aí, um outro detalhe, aí, então, ó, é em relação ao sinal negativo do denominador, que aí, a partir do sinal, você vai conseguir posicionar a diretriz. E com isso, a gente sabe que ela fica à esquerda, porque o sinal é negativo. Se fosse positivo, seria à direita. E aí, com isso, a gente já tem todos os elementos para construir a cônica. Né? E aí, outro detalhe também, ó, a distância é 5. Então, significa que a distância daqui até o foco é 5. Se a distância é 5, significa que a diretriz
está posicionada em menos 5, à esquerda do eixo Y, certo? Porque essa representa a distância que você está da diretriz até o foco. Então, ela está posicionada em menos 5, ou seja, nesse caso aqui, x igual a menos 5 é a equação da diretriz. Porque para qualquer valor que você atribuir aqui, qualquer cantinho que você pegar em y, você vai em x igual a menos 5, ou seja, sujeita paralela ao eixo y. Um detalhe importante também que a gente consegue agora é extra, tá? Porque a gente fez tudo que o programa pediu, ó. Encontrar a excentricidade, encontramos. O tipo de cônica, encontramos que ela é eu não escrevi aqui, né? Mas ela é elipse. Então, localizamos a diretriz, que ela está a menos 5 do eixo Y. Então, colocamos ela aqui, à esquerda, na posição menos 5, com a equação x igual a menos 5. Fizemos a localização. Esboçamos o gráfico, uma elipse. Agora vai a informação extra. A gente pode encontrar qual é esse local aqui onde a elipse corta o eixo x. E aqui, dos dois lados. Posso encontrar onde ela corta o eixo y, aqui. Tanto em cima quanto embaixo. E aí você vai se lembrar agora o seguinte, ó. No ciclo trigonométrico, quando você sai daqui, você vai girar no sentido anti-horário. Nessa posição, vale quantos graus? 0. Vale 0. Então, aqui é 0 grau. E aí você vai dar o seu giro. Quando chegou nessa posição, ó, você fez 180 graus ou π. Se você quiser olhar em y, você vai estar ali. E aqui. Então, vamos ver agora aqui. Eu quero encontrar, já fazendo extra, o local onde a elipse corta o eixo x. E isso vale para a elipse, vale para a parábola e vale para a hipérbole. Então, isso ocorre, ela corta o eixo x quando o θ for 0 ou o θ for π. Né? Então, quando isso acontecer, a elipse corta o eixo x. E aí, onde é que eu vou pôr esses caras? Esse valor 0 eu vou substituir na equação. A gente não encontrou a equação? E a gente tem até ela aqui, né? Mas aí a gente tem ela mais simplificada, que é com 10 terços aqui. Até mais complicadinha, né? Dá até para usar lá primeiro. Então, ó, assim, o θ igual a 0. E a gente vai ter, busquei a equação aqui, que a gente simplificou. Aí a gente vai ter, então, assim, ó. No lugar que tem o θ aqui do cosseno, eu vou substituir pelo ângulo 0. E aí vai ter, então, o cosseno de 0 vale quanto? 1. Vale 1. Então, vou repetir o 10 terços. Aí eu vou ter 1 menos 2 terços vezes 1, que é 1 menos 2 terços. Tira o mínimo aqui. Aí você vai ter 10 terços sobre, aí aqui, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1 terço. Tirei o mínimo aqui no denominador.
Simplifiquei aqui o 3, ou conserva a primeira, multiplica a segunda invertida, aí a gente tem 10, tá? Você pode tanto fazer essa simplificação, ou então repete a primeira fração, multiplica a segunda invertida. E aí aqui seria 30 sobre 3, ou cortando aqui. Então, significa que você tem um raio, veja que é em coordenadas polares, tá? Você tem o raio valendo 10 e o ângulo aqui, θ, valendo 0. Então, lembre-se que a gente está dando aqui em coordenadas polares. Se você quiser em coordenadas cartesianas, daí você vai ter que trabalhar lá para transformar, como a gente viu em aulas anteriores. Como é que transforma o cara que está em coordenada cartesiana vai para polar? Ou que está polar vai para cartesiana. O outro ângulo agora, tá? Então significa que essa posição da elipse aqui, ela é 10 e 0. É algo de raio 10, né? Que seria essa distância aqui, ó, do foco até o ponto. E o ângulo que a gente está em análise é um ângulo de 0 grau. Coordenadas polares, não se esqueça, por favor. E aí eu vou agora, quando for θ, que o cara tiver desse lado aqui, aí eu vou, o θ é π, que é uma volta de meia volta. Substitui aí o cosseno de π vale menos 1. E aí, então, sendo menos 1, vou ter 1 menos 2 terços vezes menos 1. Aí, menos, mais, tira o mínimo, né? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Aí vai ficar o 10 terços que está ali em cima sobre 5 terços. Simplifica aqui, divido 10 para 5. Então, o R vale 2, o raio. E aí, que é a distânciazinha do foco até esse ponto. Vai ser 2R e o θ vai ser π, que a gente considerou ali, né? Então, de novo, reforçando que é em coordenadas polares. Não vai confundir isso com coordenadas cartesianas. Apesar de que aqui, o primeiro aqui, ele coincide com coordenadas cartesianas, né? Coincide com o x. Mas aqui, esse segundo cara não é o zero. Zero cartesiano, é um zero que é um zero de medida de ângulo. Aí aqui eu coloquei uma observação e eu vou deixar para uma tarefinha para vocês fazerem, né? Nessa OBS também é possível encontrar os valores onde a elipse passa no eixo Y, que é aqui nesses pontos aqui. E aí vou deixar para que vocês façam como tarefa, né, de encontrar esse local. Esboce o gráfico da cônica R igual a 12 sobre 2 mais 4 seno de θ. Vou acelerar aqui que está acabando, eu queria terminar essa parte hoje. Bom, aí como é seno no denominador, você vai comparar com o cara que tem seno no denominador. Como ali é mais, você vai comparar com a que tem mais. Então, de novo, você vai ter que fazer, para que aqui vai ter que ficar 1, fazer a divisão por 2. Tá? Aí, ao dividir por 2, tudo isso aqui, aí 12 por 2 vai ser 6, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Com isso, qual é o valor da excentricidade? Fica 2, né?
Isso. Então, a gente vai ter 6, 1, 2, seno. Então, eu já sei que a excentricidade aqui é 2. E é 2. Sabendo que o E2, quanto vale o D? 3. Vale 3. Eu já sei que a distância da diretriz até o foco é 3. E aí, essa diretriz ela vai estar em que posição? À direita? Olha o sinal e olha o que a gente tem aqui. Ela vai estar acima. Eu tenho seno, né? Então, a minha cônica ela vai ser em... X. Não, É em Y. a cônica vai ser em Y. É. E a diretriz vai estar acima porque ela é positiva. Uhum. Tá? Aí a gente precisa, então, agora saber que tipo de cônica que a gente vai ter. A excentricidade aqui, ela é menor, maior ou igual a 1? Maior. Maior. Sendo maior, a cônica é... Uma hipérbole. A cônica é uma hipérbole. Então, aqui está os passos, os procedimentos, é uma hipérbole. Aí, aqui a gente encontrou o D. E aí, com isso, a gente já vai saber o seguinte, ó. A diretriz está acima. Ela é paralela, então tem a diretriz. Aqui o eixo X. Então, como a diretriz vai estar acima da hipérbole, então significa que ela é... só lembrando aqui que a hipérbole... Essa distância aqui, ela é... Menor, não é? Tá? Ela é menor do que a distância ao foco? Ela vai ser distância do ponto ao foco menor. Então, ela vai ser mais ou menos isso aqui. A hipérbole é bem parecida com parábola, né? Aí é só a diferença que ela vai ter aqui embaixo e ela tem uma lá em cima, mas a gente não vai desenhar a que está em cima, né? A gente quer essa que está embaixo aqui por enquanto. Então, ela teria essa cara. Então, ó, como o sinal do denominador da equação é positivo, para 2 tal, aí a gente tem isso que a gente falou, a diretriz passa ali em 3, um x, né? Então, significa que a equação da diretriz é x igual a 3. Se pedir em algum momento, qual é a equação da diretriz? X igual a 3. E aí, de novo, você consegue encontrar qual é esses dois pontos, onde a hipérbole corta o eixo X. Para isso, basta que aqui você vai ter 0 grau e vai ter π. E aí você substitui 0 grau na equação aqui da hipérbole, tá? E aí substitui o seno e você vai encontrar o R, aí você vai ter o par. Substituir o π, você vai encontrar o R, você vai ter o par do outro lado. Aí tá até feito aqui, tá? Com... Coisas fosse o Y. Ele vai. Eu inicio em qual grau? Termina em qual? O Y aqui, ó. Corta o Y aqui, certo? Uhum. E aí o nosso giro ele começa assim, ó. Começa em 0. Então sempre vai ser em 0. Isso. E aí aqui vale quanto? 90. Vale 90. Aí você vai trabalhar com 90. Ao invés de π. Sim. Porque aí o π, quando você substituir, ele está no x. Não. O 0 está no x, o 90, que é o π sobre 2, está em y. Certo. Ou, no caso, seria aqui embaixo, quando tiver. Seria o 3π sobre 2. Então, substituir 0 e substituir o π. Aí você tem aqui esse valor, de novo, né? Ele é R e θ, tá? O par é R e θ sempre aqui, não é
Não é cartesiano, não é x e y. Aí um outro detalhe aqui que é possível encontrar os valores onde a hipérbole passa por y, né? E aí basta você substituir, que a gente comentou, que é em π sobre 2 ali, 90 graus, e 270 graus, que seria aqui embaixo. Mas aí, nesse caso, você, como ele é hipérbole, você teria esta aqui embaixo e teria outra acima aqui. Aí, se você botar o 3π sobre 2, você encontra aqui em cima esse ponto. E aí a gente fez aqui, tá feito, e aí encontramos quais seriam esses pontos, né? Aí, então você teria ela assim, desse jeito. Aqui o problema disso é essa que está aqui abaixo. Essa ali seria a irmã dela ali, né? E aí, a partir disso, você também pode encontrar as assíntotas aí para hipérbole, né? Que para as outras não tem assíntota, mas para hipérbole tem, porque ela tem essas duas, tem uma abaixo e outra acima. Aí a assíntota seria um segmento que vai passar aqui, permeando esse segmento, sem encostar nele aqui, ó. Esse seria um segmento de reta que passa aqui. Tem que ser sem encostar, né, na figura. E ela passa ali, e esse estaria assim, né? Seria como se você tem a assíntota aqui, e a hipérbole ela faz isso aqui, ó. E aqui embaixo também. Mas ela nunca encosta. Então, essas linhas são assíntotas. E aí elas são possível encontrar. E aí, para isso, você vai fazer uma análise, né? Quando o R tende para o infinito. Tá? E aí, nessa equação aqui, você vai analisar que o R tende para infinito, né? Porque a assíntota, ela vai aqui para infinito. Vai para infinito. E tanto para mais infinito quanto para menos infinito. E aí você faz essa análise para isso, né? Quando o R vai tender para o infinito. E ele vai tender para o infinito quando essa parte aqui do denominador ficar muito pequenininho. Aí os raios dessa hipérbole vão ficar muito grandes, né? Eles vão ficar grandão. Aqui ele está pequenininho. Mas aí eles vão crescer, vão crescer. E aí eles crescem quando isso aqui vai ficando pequeno, vai tendendo para zero, o denominador. E aí, quando você divide um número com um número muito pequeno, ele fica grande, né? Por exemplo, se você vai dividir 6 por 0,1, o resultado vai ser 60. Se você dividir 6 por 0,01, o resultado vai ser 600. E ele vai crescendo. À medida que o número denominador vai ficando pequeno, ele vai crescendo esses resultados. Então, quando isso aqui tende para zero, aí esse R vai para o infinito. E aí a gente vai encontrar quem é essa condição. Então, quando isso aqui vai para zero, então tem 1 mais 2 seno de θ igual a zero. Aí eu passo esse 1 para o segundo membro, aí vai ficar 2 seno θ, 2 seno θ igual a menos 1. Que estava mais, passou menos. E aí depois esse 2 está dividindo, está multiplicando, vai dividir, aí você vai ter seno θ igual a menos meio. Quando é que isso acontece? O θ é menos meio. Quando vai no sentido horário, professor? Sentido horário. Aí veja que aqui é o seno do θ que tem que ser menos meio, né? Então, aqui, meio para o seno acima é positivo, abaixo é negativo. Aqui é menos meio.
Aí, para isso, basta fazer assim, ó. Aqui é meio para a seno em 30 graus, né? Então, teria em 30 graus, ou seja, em π/6. Se eu pegar e trouxer ele para cá, aí eu vou ter o menos meio, né? Para o seno, que é esse pedacinho. Aí vai ser o 360 menos π/6. Ou seja, 2π menos π/6, que é o 360 é a volta completa, descontei o 30, que seria esse daqui, que é o menos 30. Descontei o π/6, eu vou ter 6 vezes 2, 12, menos 1, 11. 11 π/6. E aí, a outra parte aqui é aqui, né? Aí, lembre-se que você tem esse pedacinho, ó, como aqui é 30, quando você faz ele oposto ao polo, aqui vai ser 30 também. Mas só que aí você já tem 180 aqui, né? Que é o π. Acrescenta com esse aqui, que é 210. π/6, vai dar 210. Então, ó, π... 7π/6. Exatamente. Então, 6 vezes 1, 6, com 1, 7. 7π/6. Aí não dá nem muito trabalho aí, se você não tiver uma tabela, só fazer essas jogadinhas que você consegue encontrar rapidamente quem é. Então, vai ser a reta 7π/6 para o θ, a inclinação, né, da reta, e para 11π/6. E a gente já tem até a inclinação aqui, ó. Não dá, não sei porque não troca. Mas você já tem até a inclinação aqui, ó, de 11π/6, né? Essa inclinação aqui, ó. E de 7π/6, é essa inclinação aqui. Ó. Então, é como vai ficar as assíntotas. Então, você teria 11π/6, 7π/6. A reta que tem a inclinação de 7π/6 e a reta que tem a inclinação de 11π/6. E aqui você teria a hipérbole aqui. Claro, sem tocar, né? Ela vinha aqui, faz isso. A outra, a mesma coisa. Vem aqui. E aí, você teria a construção dessas hipérboles aqui para essa condição. Tudo bem? Entendido? Entendido. Então, tá ótimo. Aí, eu vou salvar aqui e mandar para vocês isso depois. Então, de tarefa ficou só aquela umazinha, né? Eu vou... Eu fico perdida, depois tem que assistir a aula para ver o que tem. Ai, gente. Que o bom é ir anotando, né? Você está com a apostila e anotar, mas por enquanto tem aquela só, né, que eu deixei aqui, mas depois eu vou enviar para vocês eu não tive tempo acabei não dando tempo para eu fazer a lista, né, que eu estava montando essas coisas. Cadê aqui? É para cá, acho que é nessa primeira, né? Ano 2. 2. É na questão 2 aqui. No exemplo 2. No exemplo 2, aí tem essa questãozinha aqui. Mas aí depois, para vocês não ficarem muito felizinhos, eu vou mandar umas outras questões, tá? Acho que amanhã eu consigo enviar. Beleza? Beleza. Vocês querem ser Ok, Vocês querem rabiscado assim ou pode ser normal? Aí eu prefiro Não, pode ser rabiscado. Nós entendemos, nada é um jeito. Então tá bom. Eu vou mandar para vocês, aí
Passou um pouquinho aqui do nosso horário, né, mas deixa eu parar a gravação aqui. Parei a apresentação e não a gravação. Ô, Reginaldo. Deixa eu só botar aqui. As 4 que estão registradas ali estão presentes, né? É só Sim. registrar a presença. Grita presente aí para nós. Para eu parar a gravação. Beleza, beleza. Falta. A Daiane foi, Josi foi. Eu estou presente também. Só registra ali no chat, por favor, Vanusa. Aí, obrigado. Eu vou interromper aqui a gravação.